Mais de 50 bilhões de reais em recursos públicos que são alocados não se sabe para quem, para onde, nem para quê. Operações que começam a revelar escândalos em pequenas cidades brasileiras, numa conexão direta com Brasília. Um mecanismo que mantém a aliança entre governo e o Congresso. Entenda o tamanho e os problemas do orçamento secreto. E por que Bolsonaro não se acanha em levantar a bandeira da anticorrupção, mesmo deixando as suas impressões digitais nesse processo. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar toda noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 17 de outubro de 2022. Dia em que a CNN Brasil revelou que a Controladoria Geral da União, a CGU, monitora cerca de 500 municípios do país por possíveis desvios de verbas do orçamento secreto. As suspeitas recaem sobre gestores públicos ou prestadores de serviço que podem ter inserido informações falsas no cadastro de prefeituras no Sistema Único de Saúde. Um cadastro no qual as prefeituras informam o número de procedimentos, exames e consultas feitos na sua rede de atendimento. Um cadastro que é usado como teto para definir o quanto um parlamentar pode repassar para um município. Esse relatório vem a público dias depois da deflagração da maior operação envolvendo desvio de verbas do orçamento secreto, desde que o instrumento virou chave na política nacional. A Operação Quebra-Ossos foi conduzida pela CGU, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, e aconteceu na sexta-feira, no dia 14, em cidades do Maranhão e do Piauí, e resultou na prisão de 2 irmãos, Roberto e Renato Rodrigues de Lima, donos de uma empresa que prestava serviços para a Prefeitura de Igarapé Grande. A secretária de saúde do município foi afastada. A operação recebeu esse nome, Quebra-Ossos, em referência aos 12.700 exames de radiografia de mão que a rede pública do município informou ter prestado em 2020. 12.700 exames para uma população de 12 mil habitantes. Haja dedo quebrado. O esquema funcionava assim. Os irmãos inseriam milhares de procedimentos que nunca aconteceram nos registros da prefeitura e garantiam repasses de altas somas de dinheiro em emendas para a saúde. Isso acontece para burlar um teto orçamentário que os municípios têm para receber emendas parlamentares para a saúde. Um deputado ou um senador não pode repassar mais dinheiro para uma prefeitura gastar na área do que essa prefeitura informou ter gastado no ano anterior. Então, a suspeita é que centenas de municípios estão inflando artificialmente o número de procedimentos médicos. E assim, garantindo uma verba maior para emendas parlamentares. Mais especificamente, emendas vindas do orçamento secreto. Uma cidade do interiorzinho do Maranhão. Por que o interiorzinho? Porque lá não tem televisão, não tem... Há denúncias, estamos falando tudo no campo de indícios, de denúncias, a denúncia de que uma cidade de 20 mil habitantes recebeu, fez mais, 20 não, pouquinho mais que isso, 20 e poucos mil habitantes, eu tenho até aqui, se puder depois eu olho, enquanto você for apenas a pergunta, fez mais exames de HIV que toda a cidade de São Paulo de 12 milhões de habitantes. Nossa! Tem uma cidade que diz que extraiu, num único ano, 540 mil dentes. Pequenininha. Significa ter tirado 14 dentes de cada boca, de cada cidadão da cidade, inclusive do bebê recém-nascido que não tem dente. Então, eu posso estar falando de uma nota fria, onde eu falo, olha, eu fiz tal coisa, me paga. Então, não estou falando daquela coisa de levar 10%, não. Estou falando de nota inteira, que pode ter sido fria e que pode ter simplesmente o dinheiro ter saído de Brasília, chegado lá e ido para o bolso de alguém, ou de alguéms. Você ouviu aí a senadora Simone Tebet, que concorreu à presidência pelo MDB e ficou em terceiro lugar no primeiro turno. Essa fala é de uma entrevista para o podcast Flow, em setembro, e ela explica por que ela acha o orçamento secreto, nas palavras dela, o maior escândalo de corrupção da história do país. A cidade recordista de testes de HIV que a Tebet cita é Santa Quitéria do Maranhão. Já a cidade dos falsos banguelas é Pedreiras, também no Maranhão. Elas são alguns dos exemplos citados numa reportagem de julho da revista Piauí, assinada por Breno Pires, o jornalista que revelou o escândalo do orçamento secreto em 2021, quando ele ainda trabalhava para o jornal Estado de São Paulo.
O Roberto Lima, um dos presos na Operação Quebra-Ossos, é suspeito de desviar 7 milhões de reais pelo esquema em Igarapé Grande. O nome dele também figura como um dos usuários externos que pedem verbas do orçamento secreto ao responsável por repassar essas emendas, que é o relator do orçamento. Só em 2022, o Roberto pediu 69 milhões de reais para os municípios para os quais ele e o irmão prestam serviços no Maranhão. O relator do orçamento, o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, liberou 36 milhões. As suspeitas de que Roberto e outras pessoas rubricadas como usuários externos nas planilhas do Congresso sejam laranjas de parlamentares para que não seja revelado quem está pedindo quanto dinheiro, para que lugar e para qual finalidade. Para entender o que é o orçamento secreto, é preciso entender o que são e como funcionam as emendas parlamentares. Elas costumam aparecer bastante nas discussões sobre gastos públicos e sobre negociações políticas no Congresso. Isso porque no Brasil o orçamento federal é definido todo ano em conjunto pelo Palácio do Planalto e pelo Congresso. O governo envia a proposta e os parlamentares a analisam, modificam e aprovam. Uma das modificações possíveis é emendar o orçamento para que parcelas do dinheiro sejam direcionadas aos parlamentares. Daí o nome de emenda parlamentar. As emendas parlamentares estão previstas na Constituição Federal e são instrumentos centrais para a participação de deputados e senadores na definição de gastos da União. As emendas existem para que deputados e senadores cumpram compromissos políticos assumidos nos seus mandatos, geralmente nos seus redutos eleitorais. Esse dinheiro vai, por exemplo, para fazer obra numa estrada, comprar ambulâncias, reformar um hospital ou construir uma praça. Em tese, essa divisão do orçamento é uma forma dos recursos serem mais bem distribuídos, de pulverizar a parte do dinheiro público da União para fins específicos e mais locais, definidos por políticos que estão em Brasília para representar os interesses dos lugares por onde foram eleitos. Na prática, elas também funcionam como um instrumento de barganha. Existem diferentes tipos de emendas parlamentares. Tem as emendas individuais, que dão a cada parlamentar uma certa quantia que pode ser alocada a fins específicos, que precisam ser detalhados e tornados públicos pelos congressistas. Existem também as emendas de bancada, que são elaboradas coletivamente por bancadas estaduais ou regionais. Tanto as emendas individuais como as emendas de bancada são impositivas. Isso quer dizer que o governo é obrigado a liberar o dinheiro para os destinos indicados pelos parlamentares nessas emendas. Um terceiro tipo são as emendas de comissões temáticas, que não são obrigatórias e que dependem de negociações entre o Executivo e o Legislativo. E o quarto tipo, o mais controverso, são as emendas do relator. Elas também não são impositivas, mas ganharam uma importância muito grande de uns tempos para cá. As emendas de relator já protagonizaram um escândalo nacional em 1993, o escândalo dos anões do orçamento. Naquela época, o relator tinha um enorme poder de decisão sobre o orçamento. As descobertas de desvios e corrupção obrigaram o Congresso a limitar os poderes do relator geral. Em 2006, mais de 20 anos depois, ele passou a ter o direito de fazer emendas só para corrigir erros e omissões do orçamento, uma pequena margem de manobra na hora de fechar a conta. As emendas de relator começaram a ganhar os contornos que tem hoje em novembro de 2019. Naquele ano, o Congresso pediu para o governo do presidente Jair Bolsonaro para mudar a natureza das emendas do relator. A proposta era fazer com que elas deixassem de ser um instrumento para fazer ajustes técnicos e pontuais no orçamento, para virar um instrumento que permitisse criar novas fontes de despesas, por meio do qual o relator daria o aval a deputados e senadores para destinar recursos para suas bases eleitorais. Num primeiro momento, o governo vetou, mas dias depois, em dezembro de 2019, voltou atrás. Bolsonaro enviou uma mensagem ao Congresso, assinada por ele e pelo Luiz Eduardo Ramos, então ministro da Secretaria de Governo da Presidência. Essa mensagem autorizava que as emendas de relator criassem novas fontes de despesas. Tudo isso com um agravante. Ao contrário das outras emendas, as emendas de relator não são públicas. Ou seja, sem registros públicos de qual parlamentar foi beneficiado, com quanto dinheiro foi beneficiado e para onde repassou esse dinheiro. Daí o nome orçamento secreto. Em 2020, o Bolsonaro sacramentou uma aliança com o Centrão, um grupo de parlamentares com histórico de fisiologismo que costuma dar apoio aos governos de plantão em troca de acesso privilegiado ao orçamento federal e a cargos da máquina pública. A partir dali, o presidente se viu protegido contra pedidos de impeachment que se acumulavam na gaveta do então presidente da Câmara, Rodrigo Maia,
então filiado ao DEM do Rio de Janeiro. Em 2021, com a chegada ao comando da Câmara do aliado Arthur Lira, do Progressista de Alagoas, qualquer chance de impeachment foi enterrada. Em 2020, as emendas de relator somaram 20 bilhões de reais. Em 2021, foram cerca de 16 bilhões de reais. E em 2022, elas devem chegar a 19 bilhões de reais. Ao todo, mais de 50 bilhões de reais com alocação muito pouco transparente. Para a BBC Brasil, o diretor executivo da ONG Transparência Internacional, Bruno Brandão, chamou o orçamento secreto de o maior processo de institucionalização da corrupção que se tem registro no país. Segundo Brandão, os parlamentares usam um mecanismo com verniz legal para disseminar uma prática corrupta, com recursos públicos sendo apropriados para interesses privados. O tema do orçamento secreto apareceu no primeiro debate do segundo turno presidencial na TV Bandeirantes no domingo, dia 16, que opôs Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O jornalista Josias de Souza, do UOL, perguntou aos dois como eles fariam para negociar com o legislativo sem comprar parlamentares, fazendo também referência aos escândalos do Mensalão e da Lava Jato que aconteceram durante governos petistas. Prezado Josias, por favor, eu comprei com orçamento secreto, eu vetei derrubar o veto. Agora, se eu comprei, eu tenho um voto. Vamos supor que o senhor seja deputado. Se o senhor recebeu um dinheiro do orçamento secreto, o senhor vai votar comigo. É lógico ou não é? É lógico. Eu tenho aqui uma lista... Você ouve aí o Bolsonaro contestando o Josias de uma forma meio torta, dizendo que não comprou ninguém, mas que o parlamentar que receber dinheiro do orçamento secreto, obviamente, vai favorecê-lo no Congresso. Aí ele saca um papel com uma lista de 13 nomes que ele diz serem de deputados do PT, favorecidos pelo orçamento secreto, para argumentar que ele não tem nada a ver com isso. Agora, por favor, Josias, fala que eu comprei com orçamento secreto, eu posso te trazer, numa outra oportunidade, mais nomes que receberam fortunas desse dito orçamento secreto. Então, se eu tivesse esse poder, primeiro que eu tenho caráter, não faria isso. E só para controle. Esse orçamento foi criado por Rodrigo Maia, sabidamente uma pessoa que queria tirar poder de mim. Eu queria, na verdade, José, se fosse verdade, que o orçamento estivesse nas minhas mãos. Eu faria melhor uso dele, pode ter certeza disso. Como o Tarcísio tem feito nas suas obras, o Rogério Marinho, entre outros. Agora, por favor, José, você é jornalista, você é uma pessoa inteligente. Eu jamais daria dinheiro para essa turma toda aqui se não estivesse votando comigo, né? Se bem que eu nunca comprei voto de ninguém. Você ouviu aí o Bolsonaro jogando a culpa do orçamento secreto no colo do Rodrigo Maia, o seu adversário político. O ex-presidente da Câmara foi para as redes sociais pouco depois do debate para desmentir o presidente. Boa noite. Mais uma mentira do presidente Bolsonaro agora no debate. Tem que voltar novamente aqui para lembrar a todos que efetivamente o orçamento secreto, que pelo jeito não é tão secreto, ele tem a lista de quem recebe, né? Não diz os nomes, mas diz o número que os deputados de esquerda teriam recebido, né? Quer dizer, está secreto para a gente, está secreto para a imprensa. Para ele, claro que não, ele que executa o orçamento. Essa prerrogativa é dele, não é do Poder Legislativo. Mas eu encaminho aí a mensagem da criação do RP9, assinada pelo presidente da República e pelo ministro Ramos. São os dois criadores do RP9. De fato, o Congresso tentou, sessão do Congresso, LDO não passa pela Câmara, sessão do Congresso presidida pelo senador, presidente do Congresso Nacional, não tem nada a ver com a Câmara. Ele vetou, o veto foi mantido e ele criou o RP9 por uma mensagem assinada por ele e pelo ministro Ramos. Essa é a verdade. Infelizmente, de verdade, eles conhecem pouco. Você ouviu aí o Rodrigo Maia num vídeo publicado no seu Twitter. Ele também compartilhou a mensagem presidencial assinada pelo Bolsonaro e pelo Luiz Eduardo Ramos, que autorizou o orçamento secreto em 2019. O Maia também cita a lista de deputados petistas apresentada pelo Bolsonaro. Ele fala que o orçamento pode ser secreto para o público, mas não é para o presidente. O Supremo Tribunal Federal chegou a pedir a lista de beneficiários do orçamento secreto para o Palácio do Planalto, mas não foi atendido. Na TV Bandeirantes, o Bolsonaro mostrou que tem acesso a essa lista. Esse pedido do Supremo aconteceu num caso que está na corte desde 2021, sob relatoria da ministra Rosa Weber. Ela chegou a suspender os pagamentos do orçamento secreto em novembro daquele ano, numa decisão confirmada em plenário. Os parlamentares recorreram, alegando que o dinheiro era urgente para continuar com obras e serviços.
Parte das informações veio a público, mas não tudo. O Supremo acabou recuando e liberando a distribuição de verbas, mesmo com esse puxadinho do Congresso. A alocação de recursos, os beneficiários, tudo isso continua muito pouco transparente, como ficou claro no caso de Igarapé Grande, onde um dos presos na Operação Quebra-Ossos pediu quase 70 milhões de reais em emendas de relator como usuário externo. O Supremo vai julgar a constitucionalidade do orçamento secreto só depois do segundo turno das eleições, que acontece em 30 de outubro. Apesar do orçamento secreto, o Bolsonaro vende o seu governo na eleição como um governo limpo. Isso mesmo com escândalos de corrupção no Ministério da Educação, onde pastores negociavam propina com municípios para liberar repasses de recursos em nome do governo. E com o caso Covaxin, por exemplo, descoberto pela CPI da Covid, um esquema de superfaturamento na compra de vacinas indianas pelo Ministério da Saúde. Quem tem a prerrogativa de investigar Bolsonaro e o primeiro escalão do seu governo é o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. Aras é muito criticado por seu alinhamento aos interesses do Bolsonaro, e é pouco provável que ele tenha a iniciativa de abrir qualquer apuração consistente contra o presidente. Em outra ponta, a Polícia Federal, sob o governo Bolsonaro, é alvo de diversas trocas em postos-chave. Isso tanto na diretoria-geral do órgão, que está no seu quarto chefe desde o início do governo, como em casos de interesse do presidente. Foi o caso, por exemplo, do superintendente do órgão no Rio, onde havia uma investigação sobre o caso das rachadinhas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e outras pessoas no entorno do presidente. Ou do delegado responsável pela investigação sobre o envolvimento do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com contrabando de madeira na Amazônia. Seja como for, como se viu na TV Bandeirantes e em outros debates opondo Lula e Bolsonaro, o tema da corrupção vai aparecer bastante ainda nessa reta final de campanha. E vai aparecer sobretudo por iniciativa de Bolsonaro, que emparedou o petista no último bloco do programa de domingo. Aliados do petista admitiram ao jornalista Bernardo Melo Franco, colunista do jornal O Globo, que Bolsonaro conseguiu acuar Lula quando abordou os esquemas de corrupção na Petrobras revelados pela Operação Lava Jato. Isso mesmo com todos os processos contra o Lula sendo arquivados e conduzidos por Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, que foi considerado imparcial pelo Supremo Tribunal Federal. Ex-ministro que saiu do governo Bolsonaro acusando o presidente de interferência na Polícia Federal e que agora volta a se aliar ao presidente para derrotar Lula. Os resultados das eleições para a Câmara e para as Assembleias Legislativas sugerem que a pressão das mulheres e as legislações aprovadas entre 2018 e 2022 estão surtindo algum efeito. A conclusão é da professora e cientista social Clara Araújo e dos cientistas políticos Lucas Ocado e Marcos Kevitarese, que escreveram um texto para o Nexo falando sobre o resultado das eleições para as mulheres. O texto integra uma série de ensaios que o Nexo está publicando em parceria com o Observatório das Eleições.